Jornal Jangadeiro. Debate. Agora sim, eu atropelei aí a vinheta de abertura. Ele estava contando que desde que tomou posse em 1º de janeiro, o presidente Lula vem colocando em prática suas promessas de campanha. Revogou decretos do governo anterior, como a suspensão do registro de novos armamentos para caçadores, atiradores e colecionadores, abertura de clubes de tiro, além de baixar uma série de decretos, como que suspendeu processo de privatização de 8 estatais, como os Correios. Além disso, aumento no número de ministérios, escolhas consideradas em alguns casos políticas e não técnicas para cargos públicos, discursos políticos mesmo depois das eleições, têm ajudado a contribuir com os ânimos acirrados. Medidas que, assim como a própria votação do Lula no ano passado, dividem opiniões. É sobre isso que a gente vai debater agora. Como é que foram os primeiros 15 dias do governo Lula? Erros, acertos ou ainda não deu tempo? Participam do debate, a gente agradece o doutor em Sociologia e professor de Teoria Política da UES, Emanuel Freitas, o advogado e professor de Direito, Rodrigo Marinho. Doutores Emanuel e Rodrigo, muito bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Nonato. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos escutam pelo Jornal Jangadeiro. Sempre lembrando aqui... Bom dia a todos. Pois não, bom dia. Lembrando aqui que você que acompanha na 101.7, ou no YouTube, no Facebook, no Twitter, você pode enviar perguntas e comentários no nosso WhatsApp 981543814, nos chats do YouTube e Facebook, e tem um dos sons de você, ou é ventilador que está realmente... Um de vocês aí que está fazendo um barulho que é estranho. Pronto, parece que melhorou. Vamos lá. Começar perguntando aqui aos dois, pergunta para os dois, começando com Emanuel Freitas. Embora consideremos exíguo o prazo exatamente para um balanço de governo que está começando, mal chegou ainda, mas tem como se fazer uma avaliação geral desses primeiros 15 dias? Olha, eu acredito que o governo começa, propriamente dito, com os trabalhos do Congresso Nacional, que é quando você tem decisões do Executivo que vão ser sopesadas pelos parlamentares, né? Então, o que você tem nesses primeiros 15 dias são decisões do Executivo que apontam para aquilo que, em linhas gerais, poderá ser a orientação do governo quando devidamente relacionado com o trabalho do Congresso. Agora, apesar disso, de ser pouco tempo, apenas 2 semanas de início do governo Lula, você tem algumas modificações que eu acho significativas, sobretudo no que diz respeito à liturgia do cargo. Depois de 4 anos assaltados por uma ideia de antipolítica, que produziu um antipresidente com diversas posturas que não condizem com a cadeira presidencial, finalmente você tem a retomada da política no exercício da presidência da República. E isso se espelha tanto em várias decisões do presidente Lula, como nomeação de ministros, como o próprio relacionamento com a oposição. Você tem, no episódio da segunda-feira passada, um presidente da República se reunindo com todos os governadores de todos os espectros, não repetindo aquilo, por exemplo, que o presidente Bolsonaro gostava de dizer, de não, por exemplo, compactuar com os governadores dos Paraíbas, para retomar uma frase dele, relacionando-se ao Flávio Dino. Então você tem, nessas 2 semanas, daquilo que a gente identificou como política, liturgia política do cargo, que havia sido destroçada nos últimos 4 anos pelo presidente Bolsonaro. Além de, finalmente, você ter uma retomada do comprometimento com a ciência. Isso foi expresso, sobretudo ontem, com a nomeação do Galvão para a presidência do CNPq, né? Então, a postura que seria completamente diferente daquilo que teve o presidente Bolsonaro. E uma última questão, eu penso que talvez o grande feito do presidente Lula nesses primeiros dias se deu ainda quando ele não havia sido nem diplomado, que foi a negociação com o Congresso Nacional para a aprovação das PECs que seriam necessárias para pagar o rombo que o presidente Bolsonaro deixou e para ter uma mínima condição fiscal nesse início de ano. Ô, Rodrigo.
O governo, pela primeira vez na Nova República, Nonato, ele começa antes, né? Ou seja, parecia que o Lula tem muito medo do próximo Congresso que virá, né? Está bem assustado com o próximo Congresso que virá. Até porque o pagamento dos R$600 poderia ser feito, como dito, já pelo próprio TCU, como da solução, tinha solução para ser pago os R$600 colocado, que foi o que foi atingido por lá, ele queria muito mais no valor da PEC, com uma medida provisória extraordinária que traria um orçamento extra para pagar os R$600. Esse problema estaria resolvido sem precisar dessa agonia e dessa pressa parlamentar com o Congresso anterior, grande parte não eleito, com o receio do próximo Congresso. Pela primeira vez na história da Nova República, um presidente eleito gasta tanta ficha sem ter a caneta na mão, né? Gastou muitas fichas sem ter a caneta na mão, não só com essa, mas com a lei das estatais, não sei se você recorda da lei das estatais, uma modificada que ele quis falar para agradar os seus, né? Voltando ao velho governo do PT, o governo do PT de sempre, colocando os seus em todos os lugares, né? Povoando a máquina em todos os lugares, como fez muito bem ao longo dos seus governos, seja Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, né? Seja tudo foi feito dessa forma, inclusive com o objetivo claro de trazer o Aloysio Mercadante, que tinha participado da campanha, para ser o presidente do BNDES, alguém que não tem informação para isso. Para quem não recorda, o Aloysio Mercadante foi aquele que elogiou muito fortemente o tabelamento de preços lá atrás, né? Dessa forma, foi aquele que disse que foi certo o tabelamento de preços no plano cruzado do Sarney. Tem um vídeo que você acha no YouTube para isso. E aí também foi dito, né, aqui dando uma linhas gerais, que seria um governo, Nonato, de pacificação, né, como o Manuel disse, um governo de política. Ontem, né, em Davos, o ministro da Fazenda, que disse que só estudou, ministro da Fazenda, só estudou economia por 2 meses, porque pescava do Alexandre Schwarzman, né, que é um economista, que ele foi contemporâneo no mestrado, economia, e só com isso ele conseguiu passar. Fala dele, também você acha no YouTube esse vídeo do ministro Fernando Haddad. Ele disse ontem que empresas do governo do PT, ou que tem posições ao contrário do PT, deveriam ser boicotadas. Que governo de pacificação é essa? Que política é essa que você está dizendo, por exemplo, numa fala no dia 8, em que o Lula chamou de stalinista, né? Depois se arrependeu de chamar de stalinista, chamou de fascista, pessoas que estão destruindo, que é o agronegócio brasileiro, responsável por 30% do PIB desse país. Ou seja, essa política que o Emanuel disse que está acontecendo, parece que não acontece para todos, né? Acontece para os seus e para quem interessa. Ok, o senhor falou Lula 3, Dilma 3. O economista Hélio Beltrão, entrevistado há algum tempo, semana passada, aqui no nosso jornal Jangadeiro, ele disse que o Lula 3 estava mais para Dilma 3. Concorda, Rodrigo? Todas as medidas econômicas e políticas trazidas pelo Lula 3 são iguais ao da Dilma 2, né? Do Dilma 1 e principalmente do Dilma 2. Né, aquele estelionato eleitoral violento que ela fez, e todas as políticas econômicas para isso, né? Aumento da máquina, duplicação do número de ministérios, crescimento do gasto público, né? É engraçado que quando se fala em rombo Tivemos aí um problema sem som, nós podemos, enquanto a gente ajusta aí o áudio. Pronto, vamos ver. Manuel Freitas, você concorda com o que estava citando o doutor Rodrigo? Não, porque nós temos, como você mesmo disse, 15 dias de governo. Então, para eu assegurar que o Lula 3 seja Dilma 2, é preciso que eu chegue a 2026 para dizer isso. Então, eu acho que qualquer especulação, nesse momento, de comparação de efetivamente 2 governos, seria ou profecia ou quimera. E aí, isso eu não posso fazer como o Beltrão fez, né? Mas eu queria só fazer uma correção ao que o Rodrigo está falando. Ele esqueceu de dizer, falou que o Lula queimou o capital político, nunca vi um presidente que teve chance de começar, que teve tanta expectativa de começar o governo antes mesmo de ser diplomado, porque a situação exigiu que o presidente fizesse isso. Nós nunca tivemos na história republicana do país um presidente que, uma vez tendo sido derrotado, até porque o Bolsonaro foi o primeiro presidente a disputar a reeleição derrotado, que simplesmente se enclausurou como um menino birrento no seu quarto e passou 2 meses sem governar. Não existe vácuo de poder. O poder é sempre ocupado por aquele que vê o cavalo selado, passando e sela. E isso exigiu, então, que o Lula, ainda nem diplomado, como eu gosto de lembrar, teve de governar, negociar com o Congresso,
porque aquele que constitucionalmente deveria fazer isso, que era o ex-presidente Bolsonaro, abriu mão por pura desconsolação por ter perdido o controle do poder. Então, a situação exigiu que um presidente tivesse, sim, o seu capital político gasto ou posto em prática, como foi o caso do Lula ainda no ano passado. Você está vendo aqui que está havendo a ausência, estamos sem a imagem, sem áudio do nosso convidado. Houve um probleminha com o Rodrigo Marinho, advogado, que estava comentando. Estamos aguardando o retorno já para que possamos também colocar o debate. Por enquanto, estou conversando com uma entrevista aqui com o nosso... Voltei aqui, desculpa. Opa, que bom, chegou. Se você quiser concluir o pensamento relacionado ao que a gente havia iniciado? Todo posicionamento, desculpa ter caído aqui a ligação, todo posicionamento feito com relação ao Lula 3 não tem nada a ver com o Lula 1. Né? O Lula 1 fez ajuste de contas, o Lula 1 manteve a política econômica anterior, o Lula 1 continua a valorização da moeda. Né? Só para você ter uma ideia, né? A ideia dos campeões nacionais, da ideia de intervenção do Estado dentro da economia, ele vem fortemente como veio Dilma 2 e 3, Dilma 1 e 2, e o Lula 3 se posiciona como esse Dilma 3, né? Saída das privatizações, intervenção na economia, aumento do gasto estatal, porque quando se fala no rombo do Bolsonaro, não é o rombo do Bolsonaro, é a não possibilidade de chegar naquilo que o PT prometeu. Isso é o rombo que se coloca. Não é dizendo que houve falha na conta, não. Você pode abrir o programa do governo de transição, em nenhum momento eles falam que há rombo nas contas econômicas do governo. Eles falam que houve um desmonte, por isso não há como chegar ao valor que o PT quer gastar. Em nenhum momento ele fala em poupar, em nenhum momento ele fala ajustar. Né? Em nenhum momento acontece isso. Em relação aí, a gente sabe que, embora o PT já tenha experiência no governo também, é preciso aprender com o que deu errado, seguir em frente. Você acredita que esse novo governo seja diferente em algum ponto? Perguntando aqui ao nosso Emanuel Freitas. Olha, ele deverá ser em vários aspectos. Primeiro porque provavelmente nós não teremos, pelo menos nos 2 primeiros anos, um presidente com uma popularidade tão alta como Lula havia tido no segundo mandato, porque a sociedade saiu das eleições bastante polarizada. Então, dificilmente um país que saiu rachado ao meio de um resultado eleitoral garantirá popularidade a um presidente, mesmo que você tenha resultados positivos ao longo, pelo menos, desses 2 primeiros anos. Afora isso, você tem uma composição ministerial que aponta para uma oposição. A gente tem, por exemplo, o ministro do União Brasil, a gente tem alguém com orientação diversa do presidente e do núcleo central da economia, como é a Simone Tebet, que fez questão de dizer o tempo todo isso, que nós não tínhamos, por exemplo, no segundo mandato do Lula, que era mais hegemonicamente alinhado com o PT. Então, com toda certeza, nós teremos um governo diferente, até porque mesmo o Congresso Nacional é diferente, não é aquele Congresso que havia sido eleito em 2006, e isso exigirá um certo traquejo, um certo manejo, ou, como ele mesmo gosta de dizer, uma certa conciliação maior do que havia, por exemplo, no seu segundo mandato. As condições econômicas... A própria idade do Lula é outra, né? Então isso exigirá um outro ethos do governo, diferente daquele que havia sido lá em 2007. Num debate, o debate que volta às quartas-feiras, reunindo uma discussão sobre as 2 primeiras semanas, exatamente, do novo governo Lula, com a participação do doutor em Sociologia e professor de Teoria Política da UES, Emanuel Freitas, o Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito. Vou pedir só um minutinho que a gente vai fazer o intervalo e rapidez voltamos para essa conversa. Mande a sua mensagem ou seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro,
trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais, saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler quando e onde quiser. Para fazer o jornal mais relevante do Ceará, a gente conta com um propósito muito forte: você. Jornal Jangadeiro, cearense de propósito. mande a sua mensagem ou seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. A gente volta com o debate JJ aqui na nossa Jangadeiro Band News. Lembrando que logo após dar início ao terceiro mandato, o presidente Lula, ele encaminhou uma série de medidas para revogar algumas decisões tomadas. O revogaço, deixa eu perguntar a opinião dos nossos entrevistados. Doutor Marinho, como é que se ouviu, doutor Rodrigo, a questão do revogaço pelo novo governo? Deixa eu fazer um comentário antes, eu não interrompi na fala do Emanuel e esperei só para falar sobre o Etos. Eu espero que o Etos não seja o mensalão, tá? Para quem não lembra, nós tivemos o maior caso antidemocrático da história do planeta Terra, o Poder Executivo comprando parlamentares para votarem com ele. Esse foi o Etos do governo PT em 2005, 2006, que parece algo esquecido. Mas muita gente foi presa, tá? O único PT, o próximo ao PT foi Lula. Todo o resto foi preso, apesar de terem dito durante até a fala, né, que faltava chegar na cabeça da serpente, segundo os ministros do STF, parecia levar a crer que era o Lula, né? Prisão feita nessa época, em 2006, logo após o governo ter sido reeleito. Quanto à questão das revogações, primeiro você tem que entender a fala, né? A fala justificando isso, né? A fala diz assim: o número de civis armados aumentou o número da criminalidade. Isso é mentira, certo? Isso não aconteceu. A justificativa foi essa. O Brasil está tendo o maior recorde da sua história em termos de homicídio, recorde positivo, né? No governo Lula, no governo Lula e Dilma, nós chegamos a ter mais de 60 mil homicídios no Brasil. Nós estamos com pouco mais de 40 mil homicídios no Brasil. Ou seja, 20 mil a menos do que nós temos em relação aos governos do PT, certo? E houve, inclusive, uma mudança também agora, até essa semana, ontem, né, para ser mais exato, em que tirava a competência da Polícia Rodoviária Federal a fazer busca de drogas, né? A fazer busca de drogas em relação a isso, para focar no seu core, né, que é a organização do trânsito. E as maiores apreensões de drogas no Brasil foi exatamente feita pela Polícia Rodoviária Federal, as grandes apreensões das rodovias brasileiras que aconteceram, e o PT, né, parece que está fazendo mais uma vez favorável a essa turma. Dentro desse contexto, sobre os CACs, né, que é a ligação que faz para isso, principalmente isso, há uma revolta imensa, as pessoas poderem ter sua autodefesa, né, das poderem se autodefender ou terem a possibilidade disso, ou mesmo no caso dos CACs, são atiradores amadores, a impossibilidade de fazer isso. Percentualmente, o Brasil é um dos países que menos tem arma no mundo, tá? Percentualmente, mesmo com esse aumento que houve durante o governo do Bolsonaro, nós somos um dos países que menos tem armas no mundo, certo? Em relação ao número da nossa população. Então, assim, esse susto e esse assusto, acho que não vai acontecer de novo. Aquela fraude que aconteceu sob Estatuto de Desarmamento. A população, acho que já um pouquinho mais entende o que aconteceu, entende o que foi colocado para isso. Então, essa coisa de querer invadir a força, de querer buscar, eu acredito que a população não vai admitir. Como o Emanuel disse, hoje há uma divisão muito clara da população em relação a isso, e não será fácil. E uma mudança central no ethos do Congresso, que nunca aconteceu, é que se você visse o desenho acontecendo em 30 de outubro, né, 1º de novembro, logo no dia seguinte, analisando, era um Congresso muito mais à direita do que à esquerda. E é a primeira vez que isso acontece, tá? As duas casas se posicionarem no seu desenho ao contrário do Executivo. Nunca tinha acontecido na nossa nova República. Então a gente nunca viveu essa experiência. Então vai ser uma possibilidade. Óbvio que essa experiência precisa se confirmar, né? Se isso de fato vai ou se as pessoas mudarão de posição após a eleição, como a Flávia Arruda, que era ligada ao Bolsonaro, mudou de posição após a eleição do Lula. Ok, Emanuel, quer fazer alguma citação em relação ao que falou aqui o doutor Rodrigo?
Olha, é importante que o ouvinte tenha ciência de que o revogaço do Lula não se limita ao que o Rodrigo falou com relação ao porte de armas. Há uma série de medidas, de portarias, inclusive do Ministério da Saúde, que estão sendo revistas porque um governo foi eleito, embora com pouco mais da metade dos votos, e esse governo sucede a outro que é ideologicamente o seu polo contrário. Obviamente que esse governo vencedor tenderá até porque a política é feita de ideologia, embora alguns digam que não, embora alguns se autodenominem como não ideológicos, mas o governo Bolsonaro foi tão ideológico e fazia parte da sua ideologia, por exemplo, o porte de armas para a população, que ao contrário do que o Rodrigo disse, não diz respeito à autodefesa. Basta a gente lembrar aquela reunião de 22 de abril de 2020, onde Bolsonaro diz qual é a principal intenção sua com a ampliação do número de CACs no Brasil. Uma população armada, jamais será escravizada, dizia ele, era a reação aos governadores e qualquer decisão política que fosse contrário aos bolsonaristas. Mas o revogaço não diz respeito apenas a isso, mas uma série de coisas, de decisões políticas orientadas por inclinações ideológicas do bolsonarismo que são contrárias àquilo que são as orientações ideológicas do governo eleito no dia 30 de outubro do ano passado. Então, obviamente, você vai ter uma série de medidas revogadas, como, por exemplo, a do CACs, como, por exemplo, agora a retirada do Brasil junto àquele grupo de países que são contra o aborto, como está sendo noticiado aí. Esses países eram exatamente era exatamente a Índia e a Turquia, que são governadas por ditadores, Narendra Modi e o Viktor Orbán, e uma série de outras medidas que são contrárias àquilo que é o plano de governo do PT e da frente que o apoiou durante a eleição e que está apoiando nesse início de governo também. Não sei se essa chamada frente ampla chegará até o fim. Deixa eu começar de novo aqui pelo... Só um comentário em cima disso. Eu não sei se o Bolsonaro sabe disso, né? Talvez ele não saiba. Mas a fala que o Bolsonaro repete, ela é do Benjamin Franklin, baseada na Quinta Emenda Americana, né? Que um país que se arma se protege, inclusive, contra o próprio país, baseada nessa ideia, né? Dos pais fundadores americanos. Assim, eu não sei se ele sabe disso, mas ele repetiu exatamente uma frase do Benjamin Franklin. Agora a gente sabe, 2023, que a situação americana, quando Benjamin Franklin escreveu, é completamente distinta. Não há essa produção industrial de armas, Rodrigo, me desculpa, como a gente tem em 2023. Então, você pegar uma frase do Benjamin Franklin para justificar uma política do século XXI, eu acho que é demais para a inteligência minha e do ouvinte. As populações continuam armadas e o Brasil, inclusive, não vou dizer que tem correlação, tá? Não tem como provar isso. Mas o Brasil se tornou mais armado e diminuiu o número de homicídios. Eu não estou dizendo que uma coisa tem correlação com a outra, certo? Sendo muito claro. Mas, não, ao contrário do que sempre foi dito pelo Sou da Paz ou pela esquerda, sempre disseram que mais armas, mais mortes, mais crimes. Isso não ocorreu no Brasil. Ok, deixa eu dar um aviso aqui. Petrônio Souza, obrigado pela sua participação. Na verdade, ele diz assim, é impossível avaliar 15 dias de governo que começou agora. Nós estamos fazendo avaliação das promessas, das tomadas de decisões iniciais do governo, e por isso estamos convidando, e estão aqui tanto Emanuel Freitas quanto o Rodrigo Marinho. Aqui uma indagação, já que falamos também sobre... Aproveitando só que você falou dos ouvintes aqui, aproveitar também aqui do WhatsApp, tem o Vandenberg, ele dizendo que Vandenberg, na minha opinião, nesses 15 dias o atual presidente trabalhou mais que o seu antecessor em 4 anos. Tem nosso ouvinte, o Márcio, aqui está desejando bom dia para o professor Emanuel. Egberto também está desejando bom dia. Tem uma pergunta aqui do Lucas Souza, pela divisão de votos nas eleições, né? Praticamente quase meio a meio. Lula teria ganhado perdendo? Deixa essa pergunta aqui. Teria ganhado? Ganhou perdendo, porque ele ganhou com a margem apertada de votos. Mas um voto a mais é um ganho. Mas não? Pela questão, talvez ele falou, pela questão de deixar do apoio, né, dois aqui, apoio nós dois aqui não somos os debatedores. Vamos lá, Rodrigo.
Perdemos o contato? Coloca a imagem aqui para acompanhar. Deixa eu ver. Nós perdemos o contato com vocês dois. Perdemos. Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo? Pronto. Emanuel. Eu acho que o Rodrigo também. Também. Houve um problema aqui no nosso equipamento. Mas a colocação feita pelo Lucas Souza, repete a pergunta dele. Se pela divisão, né, pelos votos apertados, né, Lula ganhou perdendo. Deu para entender? Sim, sim. Olha, eu acho que do ponto de vista do ex-presidente Bolsonaro, o que você tem é uma saída de uma derrota que não é assim muito, não é bem uma derrota como a gente já havia tido nas outras eleições presidenciais. Acho que a mais polarizada, a mais próxima foi a de 2014, que você teve 52 a 48. Então, uma diferença aí de apenas 4 pontos. Agora não, você teve pouco mais de quase 2 pontos percentuais. Então, é a primeira vez que um candidato derrotado por uma margem de erro muito pequena. E ainda com o fato de ter deixado um Congresso Nacional bastante ligado a si, né? Então, você tem inúmeros bolsonaristas ou políticos ligados ao ex-presidente Bolsonaro que vão fazer um certo peso ali, tanto na Câmara como no Senado, e também pelos governos estaduais. Então, do ponto de vista do Bolsonaro, ele é derrotado nas urnas, mas o espectro do qual ele é o líder sai fortalecido para o Congresso. Do ponto de vista do Lula, a grande dificuldade, o PT não foi tão mal quanto poderia ser, né, ou quanto se esperava que seja, que fossem os mais pessimistas. Então, o PT foi bem nas urnas, foi bem nas assembleias legislativas. Agora, o que pode acontecer com o Lula é isso que eu havia falado, uma oposição muito fortalecida e o fato do eleitorado ter saído rachado ao meio, isso pode dificultar uma considerável aprovação popular do seu governo, pelo menos dos 2 primeiros anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vier o pleito municipal, em 2024, a depender do que esteja sendo a avaliação do governo federal, você tem uma mudança nas capitais e nas prefeituras de modo geral, que pode dar mostras do quanto está sendo aprovado o governo Lula com a eleição ou a derrota daqueles que ele vier a apoiar. Uma coisa que chama atenção, Emanuel, Nonato e Yuri, chama atenção nesse governo, é que ele gastou muita ficha em novembro e dezembro. Assim. Isso não é comum, tá? Isso quer dizer, sendo claro, isso nunca tinha acontecido desde a eleição de Collor. Porque é normal que todo novo presidente tenha o que se chama de lua de mel. Né? Os 6 primeiros meses da eleição, eles dão lua de mel. E eles esperam, né, para tomar decisões exatamente para não irem para o embate tão franco, tão aberto, tão cedo. Porque não é inteligente, você não tem a caneta na mão ainda, você não tem a tomada de decisão, você não tem um controle do Ministério, do Congresso. O Lula demorou muito para escolher os seus ministros, inclusive, né? Assim, foi o presidente que mais demorou a escolher os seus ministros, né? Um número absurdo, né? De quase o dobro, mas ele demora muito a colocar na praça os ministros dele, né? Inclusive posicionando mal, demorando para posicionar a Simone Tebet, que era que foi uma grande apoiadora do segundo turno do Lula, né? Os votos migraram bem para ele nesse sentido. Então, inclusive, talvez seja a diferença da eleição ou não do Lula, e ele demora essa valorização, demora a colocar mulheres, que é um ponto importante, e muito demora a colocar essas pessoas para isso. Então, ele falha nesse começo de governo, e óbvio, né, ele já traz uma oposição que ele não teria se não tivesse se movimentado tanto. Não teria se não tivesse feito tanto. Ele traz isso. Ele ganha lá parcialmente a PEC que o interessava, que foi uma vitória de pirro, na minha visão, e ele vai na lei das estatais. Ele tenta mexer na lei das estatais, dando um golpe de um plot twist aí de 180 graus. Isso gera uma série de consequências políticas para ele. Agora, a pergunta do nosso ouvinte aí, Yuri, é basicamente assim: ganhou, mas não terá apoio popular. Essa é a primeira vez que o Lula viverá isso, tá? É a primeira vez, ele nunca viveu um governo tão impopular. O Lula não consegue andar na rua, né? O único lugar que o Lula andou a céu aberto na rua foi no Complexo do Alemão. E nem o outro lado do Brasil ele consegue andar na rua, ele tem muita dificuldade de andar na rua, certo? Porque hoje há uma reação muito forte a ele, certo? A forma dele, ao ex-presidiário que ele foi, porque de fato ele foi preso, condenado em várias instâncias.
tudo isso acontecendo e tudo isso fere de morte muita gente que acha inadmissível esse presidente ser presidente, tá? De forma geral. Então isso é difícil para a população como um todo. A gente está falando aqui... Eu queria só fazer um reparo à fala do Rodrigo. O Lula não pode andar na rua, não é por falta de aprovação popular, até porque hoje é dia 18 de janeiro. O Lula não pode andar na rua por conta do clima de armamentismo e de violência armada produzida pelo bolsonarismo. Na semana passada, por exemplo, o advogado do Lula foi quase que violentado no aeroporto de São Paulo. E o advogado do Lula não é ex-presidiário, como o Rodrigo, por exemplo, se refere ao Lula. Não governou o país, não foi condenado por corrupção, por exemplo, como o Rodrigo se refere ao Lula. É alguém que simplesmente exerceu a profissão de advogado. E ele também não pode andar na rua, não é por conta de não aprovação popular. Ele não pode andar na rua porque um dos elementos do bolsonarismo radical é a violência armada contra os seus opositores. Então, nós nunca tivemos uma eleição, uma campanha eleitoral tão violenta, com assassinatos, inclusive, de opositores políticos, como nós tivemos em 2022, e isso não se deve à aprovação popular de governo. Pelo contrário, isso se deve a um dos traços ideológicos do bolsonarismo que ainda está em curso. Veja, por exemplo, o que aconteceu agora há pouco em Brasília. Então, é preciso fazer essa correção e também, veja só, ex-presidiário também Bolsonaro quando foi preso ainda lá por climas militares em 1980. É bom a gente lembrar disso. Né? Eu gosto muito dessa fala do Emanuel para dizer o seguinte coisa, né? Porque parece que a ideia de contraposição, né? Pretos contra brancos, homens contra mulheres, né? Ricos contra pobres, nasceu no governo Bolsonaro. Não, isso nasceu nos governos do PT. Muito fortemente nos governos do PT. Foram esses governos que trouxeram esse clima de animosidade e que não pararam. Ontem em Davos, repito o que eu falei no início desse programa, o senhor Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, que tem a função de tentar melhorar a nossa economia, estava dizendo que ia boicotar empresas que apoiaram o presidente Bolsonaro. Olha o clima de animosidade que se mantém, né? Cadê esse governo de pacificação? Isso não foi criado agora. Quem lembra do assassinato de reputação da Marina Silva na eleição de 2006? Quem lembra que ela foi destruída pelo PT, assim como o Ciro Gomes, que eu não gosto nem um pouco, mas que foi destruído pelo PT mais uma vez nessas eleições? Ou seja, esse dizer que essa culpa é do Bolsonaro é uma culpa muito sozinha. Acho até que o Bolsonaro tem sim passado de culpa, mas tirar essa culpa do PT é absurdo. E com relação a crimes militares, eu lembro que presídios militares eles seguem outra ritualística, né? Só para deixar claro. Bem diferente, condenação em primeira instância e segunda instância, mas considerando que foi, chama-se de ex-presidiário um, ex-presidiário outro, é um fato, né? Então se coloca dessa forma. Nossos ouvintes estão se reportando a respeito das colocações feitas por vocês. Tem uma ouvinte, a ouvinte é a professora Tereza Cristina, dizendo que a questão ganhou por pouco. Disse, olha, não é concurso de beleza que perdeu por um ponto não, gente. É outra coisa, implica numa maioria que queria mudança. E é uma maioria pequena, sim, mas é a maioria. Outro, uma pergunta de um ouvinte, está fazendo aqui ao Marinho. Qual a sua avaliação sobre os episódios de 8 de janeiro em Brasília e também em relação às prisões, Marinho? Eu acho que tem duas posições aí muito claras, né? Uma com relação a quem invadiu os poderes, e para mim isso não é golpe de Estado, tá? Só para deixar claro, bando de arruaceiro, desarmado, que foram invadir o sede de poderes, com uma tolerância gigantesca do governo do Distrito Federal, com uma tolerância gigantesca que chamou Força de Segurança Nacional, o senhor Flávio Dino, e não a usou no domingo, também não usou o Gabinete de Segurança Institucional, deixou os Dragões da Independência fora, que não estavam por lá, certo? Tudo isso. Se foi incompetente o governo do Distrito Federal, foi incompetente o governo federal, ambos foram incompetentes, em tese é para ser afastado um, deveria ser afastado o outro. As pessoas que cometeram esse crime devem ser presas, sem nenhuma dúvida, né? Devem ser presas e condenadas. As pessoas que estão se manifestando contra o resultado eleitoral, contra ele, faz parte do jogo, tá? Democracia é isso. Você poder questionar e criticar e falar, ainda que você não goste da crítica.
Essa é a parte do jogo. Isso faz parte de qualquer democracia, né? Eu sou muito curioso para ver se o tratamento da esquerda, quando o MST invadir novamente, porque vai, como já fez durante o governo Temer, invadir o Congresso, invadir o Palácio do Planalto, se eles seriam tratados da mesma forma. Na época eram só manifestantes. Deixa eu ver, Emanuel. Olha, parcela da sociedade, como a gente acabou de ver, expressa na fala do Rodrigo, age naquele ditado popular: a culpa é da vítima. Então a culpa é do Palácio do Planalto, a culpa é do Congresso Nacional, a culpa é do STF. Vamos dizer assim, ser violentada por aqueles golpistas do dia 8 de janeiro. Isso é uma questão. E a gente sabe, as informações estão aí, o tanto quanto, por exemplo, o GSI sonegou informações, o tanto quanto o governo do Distrito Federal também sonegou informações, e as investigações nos dirão o que de fato ocorreu com relação às autoridades que deveriam fazer a guarda daqueles 3 prédios. Agora, é importante que o ouvinte tenha ciência de que não se trata, ao contrário do que o Rodrigo está falando, não se trata de manifestação contra o resultado eleitoral em si. Se trata de tentativa de modificação desse resultado eleitoral. Isso está expresso no desejo dos bolsonaristas de fazer com que o Lula não fosse diplomado, de fazer com que o Lula não tomasse posse e de fazer com que o Lula não subisse a rampa do Planalto. É isso que eles querem. Não respeito ao resultado, modificação do resultado. E que está expresso em várias falas do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, quando ele diz: o Supremo vai para onde vocês quiserem, as Forças Armadas vai para onde vocês quiserem, eu farei o que vocês quiserem, no final dará certo. O general Braga Neto também falou isso em dezembro do ano passado, e isso está mais do que explícito na minuta que foi achada na residência do ex-ministro Anderson Torres. Então não se trata, ao contrário do que o Rodrigo está dizendo, de manifestação pacífica contra o resultado eleitoral. Trata-se de acampamentos golpistas e manifestação golpista para mudar à força aquilo que foi o resultado eleitoral. É disso que se trata, e o nome disso, onde a gente conhece até hoje, na literatura inclusive da ciência política, o nome disso é golpismo. Rodrigo. Eu tô curioso agora, assim, eu fico pensando na PEC do Temer, né, na PEC do teto dos gastos, né, em que invadiram, né, as universidades em todo o Brasil. Aquilo era golpismo também. Quando a MST invadiu o Congresso Nacional contra a relacionada à PEC da reforma da Previdência, golpismo também. Quando isso aconteceu também foi golpismo. Então, assim, só para entender, porque era uma ordem institucional, os parlamentares iam votar, você está contrário a isso, né, inclusive invadindo espaços públicos. É golpismo, tá? Golpismo, ele tem que ter um ato deliberado, organizado, colocado, armado, né? Não existe golpe sem arma, não. Nunca aconteceu na história do mundo golpista desarmados, não, certo? Esse papo. Na verdade, o grande beneficiado com esse golpismo é o PT, né? É o grande beneficiado, né? Porque agora todo mundo é golpista, todo mundo se coloca da mesma forma, que é muito fácil criticar quem não concorda. As pessoas têm direito de criticar quem não concorda, é do jogo, inclusive do resultado, certo? Tem que criticar várias decisões que são inconstitucionais do Alexandre de Moraes, porque elas são inconstitucionais, né? Decidir um inquérito que é aberto a tempo integral, que deveria ter sido acabado há muito tempo e não foi. Tem uma série de razões para criticar e para questionar. Faz parte do jogo fazer isso, né? O Lula tomou posse, não houve nenhuma manifestação, não houve ato do Exército, não houve ato das Forças Armadas, nada foi impedido em relação a isso. Tem uma minuta do ministro com relação a isso. Sim, foi executada? Não, então, desculpa, não tem nada que se possa provar em relação a isso. Uma minuta é escrita à mão, né? Até hoje, a gente só tem informação dessa minuta, ninguém nem viu essa minuta até hoje, né? Tô curioso, eu gostaria de vê-la, para entender o grau dela, o que se coloca. O que a gente tem uma minuta que diz isso, tá? De ouvir dizer que diz isso, né? Que conhecimento faz análise. Sem ver a minuta é difícil fazer análise. Nós temos aqui comentários também de ouvintes, Yuri. Tem um comentário aqui do nosso ouvinte, do Fábio, sobre a questão da vitória apertada do Lula. Vamos ouvir. E é bom se entender aí que ganhou com pequena diferença, mas na verdade ganhou contra alguém que estava no poder, com toda a máquina a favor dele, mesmo assim ganhou. Se fosse 2 candidatos normal, todos 2 fora da presidência, a diferença teria sido muito grande. Meu nome é Fábio, um abraço para todos vocês da Band News. Obrigado. E tem um comentário aqui do Zinho, também sobre a questão aí dos 15 dias de governo. Boa tarde, aqui é Márcio.
Márcio. Que é motorista de aplicativo aqui em Fortaleza, discorda do convidado, onde ele disse que precisa terminar uns 4 anos para dizer se o governo foi bom ou não. Pelo início das atitudes do governo Lula nesses primeiros dias do governo, de forma tendenciosa, inchando a máquina pública, criando 14 ministérios a mais, colocando pessoas não técnicas em áreas chaves como BNDES e Ministério da Fazenda, a gente, por tendência, percebe-se que teremos sérios problemas no futuro. Ok, opinião do ouvinte. Eu já estou no finalzinho aqui do nosso encontro, mas gostaria de 1 minuto para cada um dos nossos convidados fazer uma avaliação final aqui, a sua participação. Rodrigo. Só agradecer o debate respeitoso. Desculpa, Manuel. Só agradecer o debate respeitoso com o Emanuel. Acho que esse é parte do jogo, né? O debate ele pode ser caloroso e respeitoso. Eu acho que todos os debates devem ser assim. A gente tem que estar entendendo que nós discordamos, mas discordamos de um ponto político, numa avaliação, no posicionamento relacionado a isso, mas não discordando do mundo. Vivemos nesse mesmo planeta Terra, nesse mesmo Brasil, seguimos a vida. Se quisermos mudar algo, isso envolve mudança de ideias, mudança de postura, mudança de posicionamento, e obviamente o Bolsonaro foi derrotado, mas existe uma direita liberal, conservadora, muito importante a ser desenvolvida, e é uma oportunidade muito boa para que isso aconteça, né? Assim como eu acho que a esquerda vai ter um prêmio muito grande quando o Lula deixar de ser o líder político da esquerda, porque até hoje ela é refém do Lula, tá? Aí isso é e outra discussão. Obrigado, Nonato, sempre uma honra. Obrigado, Yuri. Obrigado, Emanuel. Obrigado. Emanuel. Eu quero agradecer mais uma vez a participação nesse debate aqui do Jornal Jangadeiro. O Nonato é um ídolo da minha infância e juventude, né, desde o Barro Pesado, então é um prazer muito honroso estar com ele, dividindo a bancada, mesmo que virtual. Agradecer o debate com o Rodrigo e só fazer uma pequena correção. Acho que no Brasil, parcela da opinião pública tem um certo fetiche com o número de ministérios, com o tamanho da máquina pública. A gente acaba de sair do governo Bolsonaro, que tinha apenas 22 ministérios, enxugou a máquina pública, e os números que a gente viu no serviço público não foram melhorados, pelo contrário, basta fazer referência aí à imensa fila que o INSS tem após um governo de máquina pública enxuta. Então, nem uma coisa, nem a máquina pública inchada e nem a máquina pública enxuta produz necessariamente resultados favoráveis. Mas o que a gente tem visto na experiência recente é que o governo Bolsonaro enxugou-a e não produziu serviço público de eficiência. Então é importante sempre pesar esse fetiche que nós temos por diminuição de ministérios. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel, doutor em Sociologia e professor de Teoria Política da UES, o Rodrigo Marinho, advogado e professor de Direito, compartilhando aqui um debate sobre o início. Ninguém está fazendo uma avaliação sobre o governo que está começando, mas sim o início, como está se procedendo o governo Lula nessas 2 primeiras semanas.